sobre erótico, sobre literatura feminina, eu acho que está tudo ali no mesmo balaio, né? Mas é um esforço do Jabuti em modernizar e abraçar uma literatura que até então nem prêmio tinha. Então, assim, eu acho que foi bom surgir essa categoria, mas a gente ainda está longe de realmente ela fazer jus, dela colocar em nível de importância. Tipo, teoricamente, livro do ano, ok, é uma categoria acima. Mas até hoje é considerado que ganhar romance literário é mais importante do que ganhar romance de entretenimento. E o que está acontecendo é que muita gente de literário inscreve o seu livro em entretenimento porque diz que é mais fácil ganhar, como se fossem livros de menor qualidade. Então, se você for ver os indicados, tem muitos indicados que não são entretenimento, que claramente não é literatura comercial, deveriam estar em literário, mas eles acham que, tipo, não vou concorrer com os grandes, vou concorrer com essa galera de entretenimento, sabe? Então, assim, tem muita coisa, muita politicagem, muita coisa envolvida lá dentro. A gente tem questões com os jurados também, né? A maioria dos jurados é homem. Esse ano teve vários jurados de categorias que não tinham conhecimento daquela categoria. Então, assim, pessoas julgando crônica que nunca escreveu uma crônica, sabe? Como assim? Então, tem muita coisa para melhorar, mas eu acho importante a gente ocupar esse espaço, sabe? Existe uma discussão sobre se a gente devia virar as costas para o Jabuti, do tipo, não me querem, também não te quero, ou ocupar. Eu, pessoalmente, sou a favor de ocupar. Eu quero muito ganhar o Jabuti, eu quero subir lá, dar tchauzinho para minha mãe, sabe? Eu quero ocupar esse lugar, porque incomoda, e eu acho importante incomodar. Então, na questão de eu não ter ido para o prêmio, por exemplo, eu pensei muito sobre isso, porque quando eu virei finalista, eu fiz, cara, agora eu vou para a premiação. Eu comprei até o vestido, gente. O vestido tá aí, nunca usei. Eu chamo ele de vestido do Jabuti, nunca usei. E aí, beleza, eu fiz, ok. E aí, quem vai mandar a passagem? A editora, então, a gente não tem orçamento para isso, não. Eu fiz, então é o prêmio que vai mandar. E o prêmio, não, a gente não tem orçamento para isso, não. Eu fiz, cara, vocês vão me homenagear e eu vou ter que pagar para ir, sabe? Tipo, eu vou ter que pagar para talvez ganhar um prêmio pelo meu próprio trabalho. Isso não faz sentido. E aí eu bati o pé e fui, a minha gente... O vestido não era vermelho, Arthur, mas era bordô, assim, tinha um quê. E aí eu fiz, por quê? Por que não tem isso? E aí a resposta que me deram foi, a gente não pensou nisso porque até agora a gente não teve um finalista que não era do Sudeste e do Sul dentro da Suma. Aí eu fiz, temos que conversar sobre isso. Eu fiz, cara, eu não vou. Eu já paguei muito para trabalhar. Tipo, a vida do autor nacional é pagar para trabalhar. A gente vai para os eventos, a gente paga brinde do nosso próprio bolso. Quem é independente, então, meu Deus, a gente praticamente reinveste tudo que a gente ganha dentro da divulgação do livro e tal. Aí eu fiz, não, cara, pagar para trabalhar já é humilhante, mas pagar para ser homenageada eu não vou. E aí eu gravei aquele vídeo explicando por que eu não ia e falei isso, assim, tipo, cara, não é legal para mim não ir. Porque aí o pessoal, a gente faz uma vaquinha. Eu fiz, cara, não é isso, sabe? Não é sobre isso. Se eu quisesse, eu podia pagar no cartão, dividir em tantas vezes e ir. E eu queria ir, era um momento importante para mim. Mas, cara, olha todo mundo que eu estava representando, sabe? Olha todos esses autores, olha tudo que eu ralei por morar num lugar distante. Eu não vou deixar isso passar. Tipo, eu não vou, é para incomodar mesmo, sabe? Eu acho que a ausência também comunica muita coisa. Acho que eu até falo isso no livro, né? Tipo, eu não vou. E aí eu não fui. E meio que isso, no final das contas, também repercutiu muito no livro. Tipo, muita gente chegou ao livro porque eu não fui para o Jabuti, sabe? É meio doido pensar nisso às vezes. Quem vai? Pode seguir, Vitor. Pode seguir. Eu tava esperando a Ana seguir, desculpa. É isso, Fernanda. E a gente lembra justamente dessas tensões, teve toda a discussão também no Twitter, enfim, sobre essas questões. Eu também, na época, eu fofoquei no nosso grupo de leitores, a gente falou sobre essa questão, e aí eu tenho acompanhado alguns escritores, inclusive alguns escritores baianos, Mariana Madeline, de Camaçari, de Salvador, minha amiga, grava um vídeo sobre isso, e outra galera também, enfim. Teve até o próprio Ian no ano anterior ao meu. Ian foi finalista, também não ganhou. E assim, ele era, na minha opinião, o único autor finalista que era de entretenimento, de fato. Exatamente. As nossas perguntas nesse bloco, você respondeu, tipo, praticamente todas na sua fala. Uma delas era especificamente sobre a revista Mafagafo, como influenciou o seu trabalho como escritora.
e também sobre essas dificuldades de ser uma autora nordestina enfim, não estar fora desse eixo. Como tem sido hoje, agora que você está inserida em duas editoras que são grandes, que é justamente a Soma, que é do grupo da Companhia das Letras, e a Gutenberg também. Dentro dessas editoras, hoje ainda você vê muitos desafios, a coisa tem sido um pouco mais facilitada. Como tem sido essa questão para você? Assim, eu nunca passei nenhuma situação que eu diga assim, nossa, xenofobia, sabe assim, as pessoas, elas querem fazer legal, elas querem fazer, só que a estrutura do negócio não permite. É tipo isso, assim, cara, a gente nunca pensou em destinar uma verba, porque nunca pensamos sobre isso, sabe? E aí, para destinar uma verba, você tem que falar com o diretor, que tem que aprovar, que tem que entrar no orçamento, tarará. Então, assim, não é que as pessoas dificultam, é que realmente esse mecanismo não existe. Então, é criar caminhos que não tinham sido pensados antes, sabe? E aí tem muita gente que quer fazer isso, que quer fazer esse movimento, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente reforçar o cenário no lugar onde a gente vive. Então, tipo, esse ano a gente teve uma Bienal de Pernambuco que foi muito diferente do que costumava ser, né? Tipo, a gente conseguiu... eu digo a gente, assim, eu não participei da organização, mas eu conheço as garotas que participaram da organização, e, assim, foi um trabalho de captar recursos, de mudar a cara da Bienal, de convencer político, de convencer a fazer um negócio mais comercial, mais atrativo, que chamasse editoras maiores, convencer essas editoras de que o investimento valia a pena, porque o problema, geralmente, é que o preço para você transportar livros do estoque para a Bienal, montar stand e tal, você acaba não vendendo o suficiente para cobrir. Então, as editoras acabam tendo prejuízo. E aí, cara, você sabe, a editora não ganha muito dinheiro, porque livro, infelizmente, não dá dinheiro. Então, assim, como é que eu posso dizer que, vocês estão sendo xenófobos? Não, cara, ele não vai ter prejuízo, sabe? Uma empresa não vai aceitar ter prejuízo, por mais que queira, enquanto pessoas, fazer isso. Então, a gente conseguiu fortalecer, trouxe nomes muito fortes. Assim, a Bienal foi um sucesso de venda, foi um sucesso de público. Eu acho que é muito nesse sentido de descentralizar, né? Então, iniciativas como essa. Uma coisa que eu faço, tipo, às vezes a gente não tem muita agência dentro de uma editora. Tipo, eu não posso decidir muita coisa. Mas o que eu posso decidir, eu tento priorizar artistas de fora do eixo. Então, a capista de Mariposa Vermelha foi uma indicação minha e ela é de Salvador, sabe? Então, as minhas outras capas foram feitas por uma moça de Caruaru e pelo Dante, sabe, que é uma pessoa trans. Então, assim, tudo que eu puder fazer para ir tirando isso, eu faço. E aí a gente precisa pensar em cursos para criar profissionais aqui. Então, por exemplo, eu consegui fazer cursos de tradução tudo porque, graças à pandemia, começou a ser tudo EAD, mas a gente não tinha nenhum no Nordeste, né? Agora que a gente está começando a ter um curso de escrita criativa, uma pós em não sei o quê, e aí se você não forma um mercado mesmo, várias profissões funcionando ali, a coisa não anda, você vira sempre o estrangeiro, né? Então, várias pessoas me dizem, nossa, por que você não se muda para São Paulo? Sua vida ia ser tão mais fácil. E eu, tipo, poxa, eu tenho que abrir mão do lugar onde eu moro para escrever, sabe? Então, eu acho que é muito fortalecer o local, fortalecer os seus eventos, fortalecer as pessoas que estão na sua cidade, né, os profissionais que estão lá. E é trabalho de formiguinha, né, realmente um passo depois do outro. E uma coisa, assim, do ponto de vista de escritora, que eu acho, é que às vezes as pessoas esperam que eu só vá escrever sobre o Nordeste, sabe? Então, e eu odeio, assim, que você tolha o escritor de qualquer forma. Acho que a gente tem que escrever sobre o que a gente quer. E eu acho que o ser nordestina vai estar em tudo que eu escrevo, mesmo que seja uma história que se passa na Lua. Né? A Ana Martino, ela lançou um livro chamado Fortunato Poeira, que é muito, muito bom. Que é sobre um velório que acontece na Lua. Só que é um velório cheio de burocracia, onde acontece um monte de coisa, e é hilário, hilário. E aí eu faço, cara, como é que você explica para um gringo que é super engraçado contar piada no velório, sabe? Tipo, não precisa se passar no Brasil para ser uma história sobre o Brasil. Então, eu acho que, assim, eu ser nordestina vai estar em tudo que eu escrevo, independente do que eu estou pensando em publicar ou não, né? Então, eu acho que tirar um pouco dessa expectativa das pessoas sobre o que é ser um autor fora do eixo também é importante. Perfeito.
A gente segue agora para o nosso último bloco, ele é mais curtinho, tá? A gente já está encerrando, a gente não quer mais tomar tanto do seu tempo assim, nem do tempo do pessoal que está aqui. A gente queria saber se você pode dar algum spoiler para a gente, um pouquinho, falar algum pouquinho dos seus projetos futuros, do que está por vir, o que você está trabalhando. Essa provavelmente é a pergunta mais doída, porque eu estou empacada num livro, já tem 1 ano e meio que eu estou escrevendo esse livro. Eu estou na metade, tá? Ele é um livro, assim, menos fantástico, embora tenha uma parte fantástica. Ele lida com dragões de Komodo, né? Então não são dragões que cospem fogo nem voam, são dragões de Komodo. E eu não sei se vocês conhecem essa referência, mas vocês já ouviram falar do Amante de Lady Chatterley? Não sei se alguém já pegou. Tem tanto livro quanto filme na Netflix, os dois são muito bons. E é meio baseado nessa história, então é uma história que envolve traição e casamentos falidos, assim. Então é por aí que eu tô indo. Mas tá uma história assim que tá me consumindo muito, porque ela é muito difícil de escrever, porque ela é muito lenta, né? A gente comentou sobre isso no começo, e dessa vez eu quis assim, nossa, eu quero fazer um livro lento, mas vai ser lento, lento, lento. Só que aí ele é lento de escrever também. E dá muito trabalho. E, cara, a vida, ela não me deixa. Assim, a vida está me sabotando de N jeitos. E esse livro não está saindo. Mas é isso. A única culpada por eu ainda não ter um livro novo lançado sou eu mesma, tá? Então, me cobrem. Mas eu tenho esperança de terminar ano que vem. Vai dar tudo certo, a gente vai estar por aqui acompanhando. Amém. Aninha, posso seguir ou você segue? Vou seguir aqui, que a Ana Cláudia está um pouco empacada ali. Tati fez uma pergunta no chat, Fernanda, e aí tem relação com o que a gente te perguntar também. E é um pouco essa nossa última pergunta. Nossa última pergunta é: você vai fazer uma indicação para a gente de um livro que você acha que todo mundo deveria ler. Mas antes disso, ela falou o seguinte: será que você poderia dar algum conselho para quem está tentando escrever seu primeiro livro? Como lidar com as inseguranças desse momento? E eu vou tornar a pergunta mais generalista. Será que você poderia dar uma dica para quem quer seguir carreira, quem quer voltar a escrever, quem quer começar a escrever? Enfim, a gente tem muitas pessoas de letras aqui, inclusive nós fizemos letras, eu e a Ana Cláudia, a gente tá encarando o caminho das pedras do doutorado em linguística, mas muita gente daqui do clube de letras, mas é um clube bem diverso, por ser um projeto de extensão, e também ele sempre foi diverso. Mas, enfim, normalmente quem gosta de literatura acaba caindo desse lugar também de gostar de escrever. E a gente queria saber de você esse ponto específico. Eu acho, deixa eu ver, assim, pensando do ponto de vista de carreira, assim, como profissional escritor, eu acho que 2 coisas são muito importantes. A primeira é você conhecer as pessoas que estão fazendo as coisas no Brasil atualmente. E aí, assim, óbvio que conhecer pessoalmente ajuda, né? Mas você pode seguir nas redes, você pode assinar newsletters, assim. É muito difícil você conseguir se inserir na cena sem acompanhar o que as outras pessoas estão fazendo, sem saber quando abrir um edital, sem saber, por exemplo, esse livro tá a cara da editora tal, sabe? Não adianta você mandar um super livro maravilhoso que não tem a ver com o perfil de uma editora. Então, e quando eu digo editora, não é a casa editorial, é a pessoa editora, sabe? Você tem que saber para quem mandar. Você tem que saber cantar agente literário, porque as vagas são poucas, né? Você tem que acompanhar o que as editoras acham que está vindo nos próximos anos. Então, você pode ter um excelente livro de vampiro e ninguém está comprando história de vampiro e você vai ter que botar na gaveta e esperar uma época melhor. Então, você tem que entender como funciona, né? Como funciona o jogo, como eu digo, né? Existe o lado artístico da escrita, mas também existe o lado de negócio. E demora para você aprender a jogar o jogo. Então, quanto mais você acompanhar as pessoas, mais você vai aprendendo. Ter amigos escritores para trocar ideia, para se apoiar. É a única pessoa que vai entender por que você está desesperado com um parágrafo às 11 da noite, sabe? É a única pessoa que vai entender onde é que dói aquilo ali. Então, trocar figurinhas com autores que também estão tentando chegar nesse lugar, né? Eu tenho um grupo de autoras que a gente se acompanha desde a época de mandar conto para a revista até agora, né? E faz diferença. E do ponto de vista de literatura enquanto arte, eu diria que, primeiro, você tem um repertório muito grande, né? Então, consuma muita coisa e preste atenção no que e de quem você está consumindo. E aí não é só em livros, é narrativas de modo geral, né? Filme, série. Pega umas coisas diferentes, pega umas coisas malucas, pega umas coisas brasileiras para ver, sabe? Assim, aceita ver uma coisa diferente. E também
não tentar fazer mais do mesmo, assim, não tentar copiar ninguém. Escreve a história que você quer escrever. Ah, mas não vai vender. Ah, mas não vai... Isso é um problema para depois. Primeiro você escreve a história que você quer escrever. Depois você vai ver onde é que você vai enfiar essa história, sabe? Mesmo que seja na gaveta. Mas eu acho que é isso, assim, ter repertório e aprender a escrever suas próprias coisas, sabe? Alguma coisa que alguém vai ler e vai dizer, ah, essa é a história do fulano. Perfeito, perfeito esses conselhos. Sempre acaba recaindo nesse... É chocante a gente descobrir que para ter um livro escrito a gente tem que escrever, né? Um livro, enfim. A gente tem que ler e escrever, sabe? Coisa terrível isso, ter que ler e escrever para escrever um livro. Ai, ai. E aí, falando de leitura, para a gente terminar nosso encontro, a gente queria que você indicasse para a gente um livro que você acha que todo mundo deveria ler. O livro da sua vida, talvez, não sei. Eu posso indicar 2, porque são... Porque assim, você sabe, se eu pedir para um escritor indicar um livro só, é muito triste. Ainda bem que eu já indiquei vários ao longo do encontro aqui, então vocês já estão anotando aí, cupim, tarará, já estejam tudo anotado. Tem o meu livro do coração, que é o livro assim, que eu tenho raiva, porque eu queria ter escrito esse livro merecia ser meu, mas ela escreveu primeiro e escreveu melhor. Se chama Corrida de Escorpião, da Meg Stiefvater, que é a mesma autora dos Garotos Corvos, essas coisas. Esse é um livro que ninguém conhece muito, mas para mim é o melhor dela disparado, assim, é um livro incrível, é tudo que eu queria escrever. Corrida de Escorpião, tem no Kindle Unlimited, eu acho. Mas quem eu queria indicar mesmo é o livro Serpentário, do Felipe Castilho, né? Por quê? Primeiro que assim, o Felipe Castilho, ele é até hoje um ídolo meu, e não só como escritor, mas também como profissional. Eu lembro que quando eu estava começando a querer ser escritora, eu fui para uma fila de autógrafo do Castilho, e a fila estava enorme na CCXP, na época que ele estava lançando Ordem Vermelha, tipo, ele todo badalado, assim. E a atenção e o respeito que ele tinha com cada leitor, sabe, assim, de atender todo mundo, de ser carinhoso com todo mundo e de não olhar para as pessoas como se ele tivesse acima. Ele trata assim você realmente do tipo, cara, eu escrevi uma história, você leu, vamos trocar ideia, sabe? Ele era tão atencioso, tão cuidadoso, e eu olhei assim, eu fiz, cara, eu quero ser assim, eu quero... O Felipe fala uma coisa que eu levo para sempre, é tipo, eu nunca tô acima de ninguém, eu nunca tô abaixo de ninguém, sabe? É um cara assim que se manteve muito ele, que não se corrompeu, que não, sabe, não tem problema de ego, que é uma coisa que quando a gente começa a publicar e tal, o ego, você colocou muita coisa sua ali na história, então é fácil você ficar chateado quando alguém faz uma crítica, não sei o quê, então você aprender a manejar aquilo. Eu acho que o Felipe é um cara assim para você acompanhar para a vida. Eu amo a postura que ele tem com as editoras, com os prêmios, tudo. E Serpentário eu acho o melhor livro dele, e é um livro que é muito brasileiro, assim. Eu acho que se ele fosse traduzido, as pessoas não iam captar metade da genialidade daquele livro, sabe? E ele é um livro completamente com estrutura maluca, com formato maluco, tudo isso que eu gosto, sabe? Assim, não é uma estrutura de 3 atos. Eu acho que vale muito a pena ler. A gente salvou aqui as suas indicações, a gente vai mandar no grupo, inclusive a Ana Cláudia, acho que estava anotando os outros títulos que você ia sugerindo. Eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa para a Fernanda, se alguém tem alguma pergunta. Arthur, Tati, não sei. Pode falar, gente. Fiquem à vontade. Pode falar, Arthur. Tá mutado o teu microfone. Seu microfone está fechado. É que Bruna abriu o microfone aí. Pode falar. Bruna Ferreira. Bruna, seu microfone está tipo bem surdo, não está dando para entender o que você está falando. Não, gente, foi porque eu fui só mexer aqui sem querer, eu ativei o microfone. Tá certo, pode falar, Arthur. Bem, certinho. Você está me ouvindo? Tô. Ok, Fernanda, eu só queria tecer meus elogios à obra, o que você e sua equipe, porque você agradeceu bastante gente lá nas dedicatórias do livro, fizeram, foi algo sensacional. Eu acho que se eu fosse definir em apenas um elogio essa obra, eu diria que ela é gratificante. Eu acho que essa obra ela entregou exatamente o que os leitores e o público-alvo queriam.
Eu vou mandar você conversar com todo mundo que reclama do final aberto. Eu vou dizer, falem com o Arthur. Ele vai explicar. Foi sensacional. Eu até brinquei no grupo do WhatsApp, porque chegou na metade do livro, eu não consegui parar. Eu adiei tudo que eu tinha para fazer no final de semana, tudo que dava, e li numa sentada só. Até falei que o livro tinha pisca, o que era coisa sensacional. Então, aí fica meus elogios e parabéns, e aguardo as suas próximas obras, hein? Boa sorte. Obrigada mesmo. Fico feliz. Valeu, Arthur. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Bruno agradeceu pela disponibilidade. E daí, Fernanda, eu queria agradecer também. Acho que a Ana vai falar ainda. A Ana Cláudia levantou a mão, mas já vou... a Isabela levantou a mão também. Então, eu vou deixar essa galera falar. Pode falar, Isa. Eu só tenho um comentário rapidinho, primeiramente, né, agradecer, Fernanda, por esse momento, porque, assim, várias coisas que vão acontecendo, né, ao longo da obra, a gente vai ficando naquela, meu Deus, será que ela teve essa intenção mesmo? Será que era isso mesmo, né? Então, assim, é maravilhoso esse encontro. E dizer, assim, que, de início, você nunca acha que você vai, pelo menos eu, né? Eu não achava que eu ia me identificar com uma obra que começa com uma menina invocando o demônio, né? Então, Pois assim, né? então, assim, quando chega na questão familiar dela com o irmão, na minha família eu tenho essa situação, né, muito parecida, então, assim, quando ela realmente não o acolhe e tudo mais, né, toda essa questão, então, assim, eu me identifiquei, eu falei, meu Deus, eu estou me identificando com esse livro, não é possível, e é possível. E você não está maluca, Isabela, você tem direito de se sentir assim. Exatamente, eu não estou maluca, realmente, a Marilis, eu achei naquele momento, eu falei, cara, ela é uma diva nesse momento, e eu posso ser uma diva igual a ela. Exatamente. Então, é isso, Fernanda, só agradecer e dizer que eu realmente não esperava por isso, mas você foi excelente. Obrigada. Então, é um carinho até em mim mesmo, assim, eu me identifico com a Marilis também. Eu entendo o que você está falando, assim, eu queria poder fazer isso na vida real, sabe? Chutar a mesa, assim, eu queria poder. Não podemos, mas... Exatamente. Pegando o gancho nisso que Isa falou, eu queria fazer um comentário, até voltando um pouco naquela questão do Jabuti, né? Porque essas separações entre a literatura são uma coisa tão maluca. Eu sou professora aqui no Instituto Federal do Norte de Minas, tem até um aluno meu aqui, Pedro, que eu emprestei o livro. E ontem a gente teve uma discussão para falar de Torturado, que é um livro que que eu acho que não seria colocado no Jabuti como literatura de entretenimento. Mas uma coisa interessante é que muitas das coisas que a gente discutiu aqui sobre o Mariposa Vermelha, que é um livro de fantasia, de terror, a gente percebe também em outras obras. Então, a literatura, na sua diversidade, é uma coisa tão potente, né? E é muito triste que isso ainda seja colocado em um lugar de, né, que determinados livros que tratam de determinadas coisas ainda sejam colocados num lugar de inferioridade e tudo mais, mas eu fico feliz ao mesmo tempo por nós termos esse espaço, né, por a gente ter o clube, os clubes do livro, para poder justamente destacar a genialidade da sua obra, né? Você trouxe vários pontos, assim, muito importantes, tocou em várias questões sociais, ou seja, não é só entretenimento, né? Acho que qualquer pessoa que pegue e lê, gente, descobre isso, olha só, quem diria. E é isso, eu queria te agradecer, falar que o nosso encontro foi maravilhoso, nós estamos muito felizes. Todos os anos, né, a gente faz a Semana de Terror com muito carinho, a gente convida algum autor nacional, alguém que trabalha no mercado editorial, e a gente estava muito ansioso por receber você aqui, e foi incrível mesmo, muito obrigada. Acho que o Vitor vai... Não, eu só ia falar isso também, agradecer. Fernanda, obrigado demais por ter lido lá aquele textão que eu te mandei. Não, imagina. Obrigada a vocês por terem me avisado a hora certa, inclusive, porque caso vocês não saibam de errado a hora, ia chegar uma hora atrasada. Eu adoro conversar sobre essas coisas, assim, para mim é realmente uma diversão. E, nossa, vocês me deram tanto carinho, gente, eu que agradeço, imagina. Obrigado mesmo, obrigado pessoal que está presente aqui, né? Acompanhem um restinho da nossa Semana de Terror, a gente vai ter a programação lá no museu, tá? Vai ser a leitura de contos.
E vão lá comer doce, vão lá se vestir, botem uma fantasia lá. E, Fernanda, obrigado mais uma vez. Excelente final de semana para você. Muito sucesso na sua carreira. Obrigada. A gente está te acompanhando, esperando esse livro aí, porque ele vai sair. Tudo de bom, de verdade, para você. Muito obrigado. Tá bom, gente. Obrigada. Beijo para vocês também. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Sucesso, gente. Obrigado. Obrigada. Gente, só um minutinho, uma foto aqui, né, de todo mundo. Olha aí. Vamos! Olha aí. Só um minutinho. Abram essas câmeras aí, gente. Exato, eu vou parar a cara aqui. Gente, mais alguém vai ligar ainda? Ah, a Ana colocou o livro também, que lindo. Pronto, vamos lá então. 1, 2, 3 e... Foi? Aí, ficou ótimo. Aquele momento todo mundo é vídeo. Foi. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, tchau, Fernanda. Gente. Por nada, foi um prazer. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.